Estados Unidos reconhecendo Edmundo Gonzalez como o vitorioso, o que isso significa na prática? Tem um peso geopolítico de mudar como está a configuração de agora na Venezuela? Olha, a postura dos Estados Unidos ela era, de certa forma, bastante esperada. Né? O reconhecimento ele é menos importante do que a razão do reconhecimento. Eu acho que a razão do reconhecimento é o que tem um impacto muito maior na região. E essa razão do reconhecimento foi a divulgação das atas por parte da oposição. E a divulgação dessas atas, ela contou com apoio e participação de membros do Comitê Nacional Eleitoral venezuelano, que disponibilizaram essas atas para vários membros da oposição, inclusive para alguns dos coordenadores da campanha. A postura dos Estados Unidos, por mais que seja esperada, ela coloca algum tipo de pressão de tempo em cima de alguns outros países. A expectativa é que os países que tiveram acesso a essas atas, hoje ela já é pública, mas Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colômbia, entre outros, receberam aproximadamente um dia e meio antes de ser divulgado na imprensa, talvez até um pouquinho antes, um pouquinho mais próximo do tempo. E os Estados Unidos eles sabem que esses outros países possuem a mesma informação que eles têm. Então, isso coloca uma pressão mais do que o valor intrínseco do reconhecimento americano à vitória do Edmundo. Tiago, importantíssimo esse ponto, porque esses dados que todas as diplomacias relevantes têm, não é nem, por exemplo, especulação ou pesquisas, é os próprios dados das urnas da Venezuela que foram compilados pela oposição, que diz já ter mais de 80% destas atas eleitorais, as tão faladas atas eleitorais, que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela não divulgou. É isso, não é, Tiago? É isso, e não só o acesso às atas, como no dia anterior eles publicaram um site onde cada indivíduo que coloca o próprio número da cédula consegue ter acesso ao seu próprio voto. Então, essa situação combinada com as atas, é óbvio que é um trabalho extenuante, mas é checável, ou seja, você consegue comparar os dados dos dois lados. Pois é, eu queria já passar para o Rodolfo Lago. Rodolfo, uma situação muito delicada, a situação da Venezuela. A gente está acompanhando os desdobramentos disso, e, na verdade, crises na Venezuela não se trata da primeira, a gente já vivenciou outras, e o que eu estava até dizendo aqui nos nossos programas é que daqui a pouco passa um mês, passa um ano, o Maduro vai acabar seguindo lá, e a gente vai falar da Venezuela com essa situação ainda em aberto. É uma possibilidade, é um temor que existe. Como é que você vê agora esta posição dos Estados Unidos, acompanhada de outros países, por exemplo, a Argentina, Rodolfo? A gente vai lembrar que anteriormente, em 2019, a situação já foi meio assim, né? Quer dizer, Maduro dizia que tinha vencido a eleição, proclamou-se ali presidente da Venezuela, e um outro candidato de oposição, Juan Guaidó, também autoproclamou-se presidente da Venezuela, gerando essa situação. Naquele momento, por exemplo, o Brasil, né, o então presidente Jair Bolsonaro, declarou a vitória do Juan Guaidó. E como você bem lembrou, isso na prática não aconteceu. Maduro continuou presidente, o Guaidó exilou-se nos Estados Unidos, e ele ficou meio esquecido ultimamente, voltou agora a se pronunciar aí diante dessa situação. Mas enfim, você teve então aí uma situação repetida, né? No caso dos Estados Unidos, eu tenho a sensação que os Estados Unidos, diante da sua situação ali, né, de principal nação do planeta, né, num outro nível, ela faz esse tipo de pressão, porque os Estados Unidos têm essa condição de serem interventores de processos em outros lugares do mundo em todos os momentos. Isso daí tem a ver ali com a postura que os Estados Unidos geralmente adotam. O Brasil adotar uma postura semelhante às vezes um tanto quanto complicado.
É de se perguntar, por exemplo, o que o Brasil ganhou quando o Bolsonaro, lá em 2019, declarou que o Guaidó tinha ganho a eleição. Não me parece que, do ponto de vista diplomático, tenha ganho muito, né? O Brasil teve dificuldades ali de relacionamento com um país que é vizinho, que é importante, uma fronteira importante, né? Um dos maiores produtores de petróleo no mundo, e é sempre bom a gente lembrar que deve mais de 12 bilhões de reais para o Brasil, né? Então, quer dizer, o Brasil romper uma relação com a Venezuela é sempre um negócio muito complicado, muito preocupante. Agora, manter a relação diplomática é uma coisa, né? Fazer uma ginástica danada para daí justificar o que aconteceu na Venezuela e chamar de democracia, como o PT tinha feito com a nota aí no início da semana, já uma coisa diferente, né? Você imaginar essa ginástica só se for para fazer uma homenagem à equipe brasileira que ganhou bronze nas Olimpíadas de Paris, né? Só assim para você entender essa ginástica. Não é fácil. Os Estados Unidos não poderiam adotar outra posição, porque você lembrar um pouco, né? O Rodolfo pode dar mais detalhes do que eu, porque é especialista nessa área. Teve o acordo de Barbados em que sentou Lula, sentou Biden e tentaram enquadrar a Venezuela. Qual era o papel deles? A Venezuela ia fazer eleições limpas em troca de suspender as sanções econômicas. As sanções foram abrandadas, foram retiradas e o Maduro não entregou o que ficou prometido, né? Ou seja, fez Lula e fez Biden não sei se posso usar a palavra babaca, né? Mas eles ficaram completamente vendidos nessa situação. Então vai precisar de muita diplomacia e o Brasil está em cima do muro, não pode ficar em cima do muro porque é um líder regional, é nessa hora que ele precisa mostrar a sua força. O problema é que a diplomacia está indo a reboque, parece que dos interesses do PT e não do Estado brasileiro. O Biden, ao ligar para o Lula, você entende que deu uma enquadrada também no Lula ou de fato era ouvi-lo mais do que impor qualquer posição? Porque o Celso Amorim, numa entrevista bem recente, falou que o Brasil já não faz alinhamento automático há muito tempo, então que não deve se alinhar à posição dos Estados Unidos. Primeiro, não deu nenhuma enquadrada. Segundo, está fazendo um alinhamento automático com a Venezuela antes até porque já, como eu disse, dispõe de todas as informações necessárias. A conversa dos Estados Unidos com o Brasil teve muito mais o intuito de... Primeiro, os Estados Unidos ele reconhece que a sua influência sobre a Venezuela ela tem um caráter imutável, ela tem um caráter muito mais destruidor do que construtor. Os Estados Unidos conseguem gerar problemas, mas não necessariamente gerar soluções. Ele consegue aplicar sanções, ele consegue forçar ainda mais pressão em cima do governo, ele consegue gerar um clima ainda mais incômodo para o governo Maduro. Agora, no aspecto construtivo, ele não consegue fazer isso porque ele não é reconhecido como uma força capaz de mediar. O Brasil ele tem uma posição diferente, é isso que é a esperança dos Estados Unidos quando conversa com o Brasil. Como o Brasil tem uma proximidade partidária entre o atual governo e o governo venezuelano histórica, importante lembrar que, por exemplo, quando o Hugo Chávez ele nomeia o Maduro ministro das Relações Exteriores, o Celso Amorim é um dos indivíduos que primeiro conversa com o Maduro, inclusive dá dicas sobre ser ministro de Relações Exteriores. Então, esse ambiente deixa o Brasil numa posição de patrono da Venezuela na região. E esse papel que o Brasil tem, ele é um papel extremamente fácil se você endossa, mas extremamente complexo se você critica. Como nós pudemos ver nas últimas semanas, quando o Lula fez uma crítica em relação aos temores que ele sentia do que poderia acontecer, e o Maduro falou para ele tomar um chá de camomila. Então, a expectativa dos Estados Unidos é que o Brasil faça valer a sua influência, mas que ele seja mais leal aos fatos do que leal à nostalgia. Isso é algo que só serve como uma recomendação, não é uma ordem nem um enquadramento, e cabe ao Brasil fazer isso. E isso coloca o Brasil numa sinuca de bico muito complexa, porque o Brasil, de alguma forma, vai decepcionar alguém, seja decepcionar o próprio partido e as relações históricas entre os militantes do PT em relação à Venezuela, ou
que é muito pior no meu entender, decepcionar toda a comunidade internacional que já dispõe dos mesmos fatos que o Brasil tem. O grande problema dessa situação é que ela agora se baseia não em interpretações e em subjetividades, ela se baseia em fatos que todo mundo já tem. Os países, a imprensa, os cidadãos. Então se torna muito mais óbvia a escolha que tem que ser feita, mas ao mesmo tempo muito dolorosa por conta de todo o histórico entre os países.